Olá, entra no ar o informativo TV Câmara Maringá. Nesta sessão ordinária, o plenário votará 2 projetos em segunda discussão. O projeto do vereador Luciano Brito propõe o uso de espaços e equipamentos públicos para a prática de atividades físicas, desportivas, de lazer e recreativas no período noturno. Além de promover a diversão, a expectativa é que a iniciativa diminua o índice de criminalidade no município. O Executivo solicita à Câmara a inclusão do projeto Vida Amparo Social aos Carentes de Maringá no rol de entidades privadas que possuem vínculo com o município. Faremos um breve intervalo em nossa programação e voltaremos dentro de instantes. Estamos de volta ao plenário da Câmara Municipal de Maringá, onde em instantes será realizada a nova sessão ordinária. Nesta noite serão analisados 9 requerimentos em discussão única e entre eles destacamos os seguintes. O vereador Belino Bravin quer saber se o Executivo celebrou convênio com o Estado para implantar um campo de futebol suíço com alambrado e vestiários masculino e feminino no Jardim Atlanta, conforme Lei 7347 de 2003. A vereadora Márcia Socrepa quer saber quando será realizada a campanha de conscientização sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes nos estabelecimentos da rede municipal de ensino. A vereadora Carmen Inocente quer saber quando acontecerá a revitalização da iluminação e da jardinagem da Praça Raposo Tavares no centro. O vereador Luiz Pereira quer saber qual é a previsão para a construção de piscinas, ginásios de esportes, bibliotecas e salas de música nos centros de convivência dos idosos existentes no município. Este foi mais um informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos com a nossa programação na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa noite a todos. Errou aí? Não, errou não.
Boa noite a todos. Para dar início à nossa sessão, peço, por gentileza, a todos os presentes que se coloquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de texto bíblico, convido o vereador Carlos Mariucci. Segunda carta de São Pedro, do capítulo 3, versículo 13 adiante. O que nós esperamos conforme a promessa dele são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera,
Esforcem-se para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem em vista a nossa salvação, conforme escreveu para vocês o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele fala disso. É verdade que nelas há alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Assim, queridos irmãos, avisados como estão, tomem cuidado para que esses ímpios não os enganem, arrastando-os para que vocês percam a firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a Ele pertence a glória, desde agora e até o dia da eternidade. Amém. Abrindo o pequeno expediente da nossa sessão, o primeiro secretário, o vereador Tenente Edson Luiz, fará a leitura da ata da sessão que foi realizada em 28 de novembro. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 28 dias de novembro de 2013, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 14 vereadores. Às 19h30, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação, sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A convite do presidente, a vereadora Márcia Socrepa procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2013, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura das súmulas das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do senhor presidente. Concluída a leitura do sumário do expediente recebido, o presidente declarou abertas as inscrições para pronunciamento dos vereadores, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá, Resolução 583, de 10 de abril de 2012. Fizeram uso da palavra os vereadores Tenente Edson Luiz, Carlos Mariucci, Chico Caiana, Mário Verri e Humberto Henrique. Não havendo mais orador inscrito para fazer uso da palavra, passou-se ao período da ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro, projeto de lei número 12.895, 2013, de autoria do vereador Luciano Brito, autorizando a concessão de direito real de uso de áreas e benfeitorias à Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. Colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade em segunda discussão. Item segundo, projeto de lei número 12.896, 2013, de autoria do vereador Carlos Mariucci, alterando a redação da lei 9.579, 2013, que dispõe sobre o benefício do aluguel social e dá outras providências. Colocada em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Item terceiro, projeto de lei complementar número 1448, 2013, de autoria do Poder Executivo, alterando as leis complementares número 888, 2011, número 910, 2011 e número 934, 2012, que dispõem, respectivamente, sobre o uso e ocupação do solo, edificações e realização de audiências públicas no município de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão realizada em 28 de novembro.
Em votação a ata da sessão. Toda sessão é para quem nos visita pela primeira vez, né, é feita uma ata que posteriormente é votada e aprovada para ficar arquivado para a história da Câmara. 13 votos favoráveis, Excelência. Aprovada a ata da sessão realizada em 28 de novembro. Dando continuidade, o primeiro secretário faz a leitura do sumário do expediente que foi protocolado aqui na Câmara desde a última sessão da quinta-feira. Sumário das indicações. Indicação número 303, autor vereador Ulisses Maia, sugerindo a revitalização com a implantação de cobertura e assento dos pontos de ônibus de transporte metropolitano localizados na região central de Maringá. Indicação número 443, autor vereador Belino Bravin, sugerindo a limpeza dos bueiros existentes nas vias públicas do Jardim Ouro-Cola. Indicação número 466, autor vereador Tenente Edson Luiz, sugerindo a reforma e ampliação do parque infantil localizado no Centro Esportivo do Jardim Alvorada. Indicação número 488, autor vereador Luciano Brito, sugerindo a implantação de faixa de segurança para pedestres na Avenida Lucílio de Elde, defronte do número 1640, na Zona 24. Indicação número 500, autora vereadora Carmen Inocente, sugerindo a remoção da ilha que sustenta o semáforo existente na Avenida Colombo, no cruzamento com a Rua Paranaguá, na Zona 7. Indicação número 571, autor vereador Carlos Saboia, sugerindo a instalação de um semáforo para pedestre na Avenida São Paulo, no cruzamento com a Avenida Mauá. Indicação número 648, autor vereador Humberto Henrique, sugerindo a pavimentação asfáltica da Rua Pioneiro Tirso Rodrigues Alves, no Jardim Montreal, em toda a sua extensão. Indicação número 650, autor vereador Luiz Pereira, sugerindo a poda de árvores existentes no Jardim Monte Rei. Indicação número 670, autor vereador Jones Dark, sugerindo a descentralização de entrega de vacina para pacientes com doenças crônicas, para que estes possam recebê-las no posto de saúde mais próximo de suas residências, tendo em vista que atualmente a entrega das referidas vacinas é feita somente na sede da 15ª Regional de Saúde de Maringá. Indicação número 704, autor vereador Carlos Marius, sugerindo a implantação de pista de caminhada ao longo do canteiro central da Avenida Dr. Gastão Vidigal. Indicação número 708, autor vereador Adilson Sintra, sugerindo a instalação de um semáforo na Avenida São Judas Tadeu, no cruzamento com a Rua Pioneiro José Jacinto Maia, residencial Copacabana. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 449, autor vereador Belino Bravin, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a implantação de um campo de futebol dotado de alambrado e vestiários masculino e feminino no Jardim Montreal. Requerimento número 474, autor vereador Luciano Brito, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a implantação de um novo centro referência de assistência social, CRAS, no município de Maringá. E, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade e o local em que será instalado. Requerimento número 555, autor vereador Humberto Henrique, solicitando que envie a essa Casa de Leis cópia das contas telefônicas detalhadas referente ao período de janeiro e novembro de 2013, das linhas e ramais telefônicos instalados no Centro Esportivo Eliton Marcos Bittencourt, localizado no distrito de Iguatemi. Requerimento número 642, autor vereador Ulisses Maia, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a implantação de uma escola municipal no Jardim Oásis. Requerimento número 645, autor vereador Luiz Pereira, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a implantação de uma praça no terreno existente na Avenida Morangueira, ao lado do número 2092. Requerimento número 668, autor vereador Jones Dark, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para reformas do calçamento da faixa de passeio público existente na Avenida Dr. Mário Capier Orbinati.
no trecho compreendido entre o córrego Mandacaru e a Avenida Mandacaru, no Jardim Universitário. Requerimento número 663, autor vereador Carlos Saboia, solicitando que informe esta Casa de Lei se existe um plano de rearborização dos logradouros públicos no município de Maringá. Requerimento número 710, autor vereador Adilson Sintra, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a implantação de uma quadra de areia e um parque infantil no terreno localizado na rua Marcelino Venâncio, no cruzamento com a rua Esmeralda, no Jardim Alto da Boa Vista. Sumário dos projetos de leis. Projeto de lei número 584, autor vereador Jones Dark, dispõe sobre a instalação nos caixas de supermercado e hipermercados instalados no município de Maringá de aplicativo de voz acoplado às máquinas registradoras. Sumário dos expedientes recebidos diversos. Ofício número 3.351, 3.352, 3.354, 3.356 a 3.359, 3.362 a 3.367, do secretário municipal de gestão José Luiz Bovo. Ofício número 1, 14, 19, 26, 30 a 30, 36 a 51, 55 a 58, 61, 63, 66, 67, 73 a 75, 83, 84, 90, 92, 93, 95 a 97, 99, 100, 102, 107, 110, 113, 115, 117, 118, 123, 126 a 138, 140, 141, 143 a 145, 153 a 162, 175, 195, 198, 199, 206, 247, 251 a 257, 259 a 265, 267, 268, 271, 274, 275, 277 a 282, 284 a 291, 294 a 299 de 2014, do secretário municipal de gestão José Luiz Bovo. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido, queremos agradecer a presença e a nosso convite. Já se encontra aqui na mesa principal jovem Aliel Machado, que é presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 24 anos e já primeiro mandato presidente da Câmara de uma cidade importante como Ponta Grossa. Ele é do PCdoB, partido do nosso companheiro Dr. Manuel. Seja muito bem-vindo à nossa Câmara e é uma honra recebê-lo esta noite. Também estamos recebendo a presença dos sargentos Valmir e Makoski, do Tiro de Guerra. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu suspendo a sessão por alguns minutinhos, convido os senhores vereadores para virem até a frente da mesa principal.
Estão reabertos os trabalhos. Ainda temos o pequeno expediente, que é a primeira parte da sessão, a oportunidade que os vereadores podem usar da palavra por assunto de livre escolha por até 5 minutos. Antes, porém, nós franquearemos com muita honra o uso da tribuna da Câmara de Maringá ao Dr. Lutero de Paiva Pereira. Ele é idealizador do projeto Sinal do Saber, que a Câmara está apoiando. Que é o novo apoiador cultural do projeto Sinal do Saber, que consiste na divulgação de vícios de linguagem e na etimologia, origem e significado das palavras em banners, faixas instalados próximos aos semáforos. O projeto tornou-se conhecido dos maringaenses que circulam o Parque do Ingá, o Bosque 2. Até o momento foram produzidas várias faixas, banners com diferentes informações espalhadas por shoppings, fachadas comerciais, canteiros de obras, postos de combustíveis. Com a boa receptividade da iniciativa, o projeto evoluiu para adesivos no piso do aeroporto e rodoviária, angariando elogios de várias partes do país, refletidos nas redes sociais. A repercussão atraiu a mídia nacional e cidades como Londrina, Curitiba, Cuiabá já solicitaram autorização para implantar o projeto Sinal do Saber. Como apoiadora cultural do projeto, a Câmara cederá espaço para a exposição do material e vai institucionalizar esse projeto através de um projeto de lei de autoria coletiva que estaremos votando nos próximos dias. Dessa forma, eu designo uma comissão especial composta pelos vereadores Dr. Manuel e Dr. Saboia, para recepcionar e conduzir o Dr. Lutero de Paiva Pereira, que é idealizador do projeto, para que ele possa ocupar a tribuna da nossa Câmara e fazer a apresentação do projeto para a comunidade maringaense. Dr. Lutero é advogado, bacharel em Direito pela UEM, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, pós-graduado em Direito Agrofinanceiro pelo Sesumar, membro honorário do Comitê Americano de Direito Agrário, membro do Comitê Europeu de Direito Rural. Então, Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presente nessa sessão hoje nessa Câmara, Casa de Leis aqui de Maringá. Foi com grande honra, presidente, que recebi o convite para estar aqui, para expor mais objetivamente algumas questões do nosso chamado Sinal do Saber, o projeto que começou a veicular em Maringá em julho do ano próximo passado. E para espanto nosso, ganhou tão rapidamente a imprensa nacional que a gente achou que o projeto tem realmente algum valor. Foi circulado pela TV Globo, saiu no portal G1 da Globo, no portal do UOL e outras televisões, SBT também. E o que nos deu grande satisfação é que Maringá foi, através desse projeto, anunciada ao Brasil, que na verdade a nossa paixão é por Maringá. Sou cidadão de Maringá, moro há muitos anos aqui e me interessou colaborar com a sociedade maringaense de alguma forma, e a ideia que tive foi através do projeto Sinal do Saber, que surgiu no ano passado, para a surpresa de muitos de nós, quando nós paramos no semáforo aguardando o sinal abrir, algumas pessoas abriram faixas na frente dos nossos carros com os chamados vícios de linguagem, para dizer para nós, olha, não existe a palavra menos, só a palavra menos, né? Ou o plural certo é troféus, não é troféis. E uma que fez parte tão próxima de nós, não é casa germinada, é casa geminada, né?
E assim por diante, para ajudar-nos a pensar. Não é uma crítica a um grupo social. De forma nenhuma, todos nós temos os nossos vícios. Eles são próprios do nosso dialeto, do nosso dia a dia. Mas se nós aprendemos melhor, nós pensamos assim, nós podemos pensar melhor e, consequentemente, nós podemos realizar melhor, né? E quando o projeto ganhou esse impacto, muitas empresas e grandes empresas aqui de Maringá, de pronto emprestaram o seu nome e o seu apoio financeiro para que o projeto tivesse a sua dinâmica com recurso próprio. Então, cito aqui algumas empresas: a Tombini, a Cocamar, a Design, a Catamarã, a Germânia, a Unicesumar e tantas outras, e profissionais liberais, inclusive da área da educação, Dr. Sérgio Bersani, Dr. Adams também, e tantos outros escritórios, prontamente se afeiçoaram ao projeto, e o projeto foi caminhando, então, assim, apresentando a todos nós essas faixas. Depois, através de banners ali no Parque do Ingá, solicitamos à Prefeitura autorização para tanto, e também encaminhamos depois à Superintendência do Aeroporto Regional de Maringá para que autorizasse a fixação de faixas, mas através de adesivos lá no piso do aeroporto, na área do check-in, na área do desembarque, na área do embarque, para que as pessoas, ao estarem no aeroporto, pudessem olhar para o chão, olhar uma informação interessante da área dos vícios de linguagem ou então da etimologia, né? Porque o nosso objetivo não era também tratar somente das palavras que, porventura, falemos de forma errada, mas também dar-nos a conhecer o significado de palavras que nós falamos de forma correta e que, às vezes, foge à nossa compreensão, e é tão bom saber, e é bom compreender a palavra, porque a palavra é a comunicação. Então, fizemos circular por ali a palavra, por exemplo, biografia. Bio, do grego, é vida. Grafia é escrita. Escrita sobre a vida, não é? Palavra fotografar, só estou exemplificando aqui, me permitam isso. Fotografar vem de duas palavras gregas. Phos, do grego, é luz. E grafar é escrever. Então fotografar é escrever com a luz. É isso mesmo. Aí parece que dá uma abertura na nossa compreensão. Me lembro até, hoje não mais existe, parece-me, a escola de dactilografia, que talvez todos nós aqui passamos por lá. Dáctilo, do grego, é dedos. Grafia é escrita, escrever com os dedos. E eu fiquei sabendo disso não há muito tempo, depois de ter passado tantos anos, ter feito a escola de dactilografia, né? Então foi nesse sentido que o projeto foi se encaminhando, com essa proposta de ajudar-nos no sentido cultural, né? Depois, mais recentemente, nos importamos de tratar e veicular informações cívicas e históricas importantes para todos nós, a exemplo das faixas, dos banners que hoje estão expostos aqui na Câmara, 2 deles aqui dentro e alguns lá fora, né? Dizendo, por exemplo, que talvez muitos não saibam, que o fato de nós termos o nosso português como língua oficial do país é uma questão de previsão constitucional. Está na Constituição do Brasil que o português é a nossa língua oficial, né? Então, se desejarmos mudar para outra língua, temos que ter uma emenda constitucional, porque o português é uma língua oficial e está posto dentro da Constituição brasileira. Então, o projeto Sinal do Saber, ele se importou ou se importa em nos ajudar a pensar sobre essas questões dos vícios de linguagem, também de conhecer o significado das palavras que foram importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, a palavra alarme vem do italiano, que quer dizer alas armes. Tem um problema? Então vamos às armas. Por isso que chegou para nós alarme, que quer dizer vamos às armas, que o problema está instalado, né? E quando o projeto deu essa dinâmica, nós pensamos também que poderíamos, no caso ligado principalmente ao pessoal da construção civil, que nós sabemos que talvez, em regra, teve pouco acesso à leitura e à formação mais qualificada, o projeto adquiriu, junto à empresa aqui em Maringá, alguns livretos de fábulas de La Fontaine,
que muitos de nós talvez tivemos contato com esses livros, que são fábulas. Eu trouxe aqui, por exemplo, O Corvo que Quis Imitar a Águia, A Raposa e as Uvas, que são fábulas de fácil leitura. O livro é de uma apresentação gráfica de muita qualidade, que tem uma proposta moral à fábula. Então, qual é a ideia do projeto Sinal de Saber? Adquirindo essa literatura, nós entregamos ao pessoal da construção civil, para que já fizemos, inclusive, na empresa Catamarã, que tem um prédio grande aqui em construção, para que essas pessoas, inclusive que foram entrevistadas pela Rede Globo, quando conheceram o Sinal do Saber, para que elas possam ler esses livretos, se interessar pela proposta moral também, e também se afeiçoar ao prazer de ler, que não é uma coisa muito comum a todos nós, brasileiros, né? Mas é importante que tenhamos a leitura ativada. E a ideia do projeto é que esses livretos sejam lidos por tais pessoas no seu momento ali de intervalo de almoço, e depois eles possam levar para os seus filhos. A ideia é que os livros cheguem até os filhos, para que eles também possam fazer uso dessa leitura tão agradável e tão útil na formação moral de todos nós. Nós nos valemos muito dessas fábulas, principalmente de La Fontaine, para nos ensinar a honestidade, a perseverança, né? A não crítica e assim por diante. Então o projeto, como foi apresentado de início, ele já teve essa repercussão, né? Já está autorizado para outras cidades, como foi citado, Curitiba, Londrina e Cuiabá, e é com satisfação que apresentamos aos 9 vereadores aqui hoje, mais diretamente, o projeto, porque, de alguma forma, nós estamos querendo contribuir com essa cidade maravilhosa e espetacular que é Maringá, né? Digna de ser invejada. Nós que andamos por vários lugares do país, né, todos nós, sabemos quão Maringá é bem falada, né? E se nós pudermos colaborar com esse desenvolvimento, é claro que nós estamos emprestando um esforço mínimo, mas para somar a tantos outros esforços ainda maiores, para construirmos uma sociedade que em Maringá pode ser real. Uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade politicamente melhor, como tem sido, né? Uma sociedade que demonstra a importância com a cultura, com outros valores que são igualmente relevantes para que nós possamos amar a cidade como realmente temos paixão por ela, e que outras pessoas venham se... Desculpe, eu estou terminando. E que ela também sirva assim, de exemplo para outras cidades, como já tem sido o caso de outros ambientes da nossa cidade, agora no ambiente cultural. Então o Sinal do Saber tem essa proposta, não conta com muita gente, nós somos praticamente em 2 os envolvidos lá no meu escritório, eu como o pai da criança, como se diz, e mais um colega meu lá do escritório, que dedicamos o nosso tempo a fazer os adesivos, a levá-los em outros ambientes, a contratar esse serviço que nós temos aí de panfletagem, para que ele possa então, o Sinal, colaborar com a cidade. Em função também da acolhida que teve com os grandes empreendedores dessa cidade, como citei alguns como exemplo, a gente fica satisfeito de poder também hoje estar aqui nessa Casa de Leis para dizer aos 9 vereadores o agradecimento da oportunidade e dizer que o Sinal do Saber está realmente empenhado em colaborar com essa cidade que todos nós queremos construir como cada vez melhor. Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. Em nome dos 15 vereadores, queremos cumprimentar mais uma vez o Dr. Lutero pela iniciativa, e nós convidamos para que ele viesse à Câmara para mostrar como que cada um, né, individualmente pode ser tão útil para a sociedade, né, através dessa iniciativa que ele liderou, está dando um exemplo de cidadania e contribuindo com o próximo. Então nós, enquanto representantes da população de Maringá, precisamos de acolher essas iniciativas e apresentar as nossas homenagens. Parabéns, doutor Lutero, muito obrigado. Foi uma honra à Câmara ouvi-lo essa noite.
Dando sequência nesse momento, abrimos as inscrições para a fala dos senhores vereadores, ao tempo em que nós liberamos o nosso presidente, que tem compromisso em Maringá. Muito obrigado pela presença. E também, né, liberamos o doutor Lutero e agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Se ele puder esperar aqui um minutinho, que alguns vereadores querem cumprimentá-lo. Estão abertas as inscrições para o pequeno expediente. Vereadores inscritos: Mário Verri, Luiz Pereira, Carlos Mariucci, Jones Dark, Humberto Henrique e Chico Caiana. E também Luciano Brito. Com a palavra o vereador Luciano Brito. Como não estava aqui, né, seguindo as regras, nós anunciamos então como primeiro orador. Luciano Brito como primeiro orador, Tenente Edson Luiz como segundo orador. Aí seguimos a ordem dos inscritos no sistema. Senhor presidente, boa noite a todos os colegas que estão no plenário dessa Casa de Leis, nobres vereadores e vereadoras, presidente, doutor Lutero, mais uma vez parabenizando pela brilhante iniciativa e um nome realmente sugestivo, né, de Lutero, um grande líder reformador, e está aí procurando promover uma transformação também para melhor, no sentido de despertar em nós o uso correto da língua portuguesa, que é algo tão importante para nós, uma vez que a língua portuguesa ela é muito difícil, né? Até mesmo para aqueles que se esforçam em fazer o uso correto da língua portuguesa. Imagine para as pessoas que são atendidas pelo projeto, principalmente, que eu quero destacar, são os trabalhadores da construção civil. Então, realmente, parabéns, e queremos apoiar esse projeto naquilo que for possível. Queremos saudar também o companheiro de PSB, Carlinhos, que está aqui, assessor do deputado Wilson Quinteiro. Seja bem-vindo, Carlinhos. Senhor presidente, nobres vereadores, nós tivemos essa semana a tragédia de um jornalista, cinegrafista, que foi morto ao ser alvejado por um artefato pirotécnico, um rojão, utilizado, aliás, que deveria ser utilizado apenas para efeito de recreação, e lamentavelmente aquele cinegrafista a trabalho veio a falecer. O que eu quero destacar, logicamente, é algo lamentável, e nós temos observado no Brasil uma democracia jovem, e algo que é muito importante para o desenvolvimento da nossa democracia, que são as manifestações, e algo que deve ser incentivado, encorajado, mas que ganham aí proporções realmente preocupantes, a tal ponto de que as pessoas que estão participando dessas manifestações, elas têm prejudicado o objetivo, pelo menos, daquilo que é declarado de forma lícita, com ações que são ações criminosas. Eu não creio que seja algo que venha propriamente dos movimentos sociais, exceto apenas um dos movimentos, que é o dos Black Box, que tem nas redes sociais e na internet declarado que vão se utilizar determinados expedientes. Porque aquele que lança um rojão em quem quer que seja, aquele que lança um coquetel molotov em quem quer que seja, aquele que lança granadas improvisadas em quem quer que seja, aquele que se utiliza do anonimato para expor as pessoas ao risco, inclusive de vida, eu entendo que devem ter um tratamento adequado dentro do Código Penal, e faço votos aí para que o Ministério da Justiça, juntamente aí com os secretários
de segurança dos diversos estados, reunidos agora no Nordeste brasileiro, em uma das suas capitais, me falha a memória agora em qual delas, venha tipificar urgentemente, né, dentro do Código Penal, essa conduta. Nós estamos há 4 meses da Copa e preciso que essas pessoas que têm adotado esse comportamento, que não tem nada a ver com manifestação cívica, que elas tenham o seu enquadramento para que elas possam, ao serem apreendidas, que elas possam ficar presas, receberem a condenação e que as manifestações continuem defendendo aí legitimamente as melhorias nos serviços públicos e os diversos objetivos dessas manifestações. Senhor presidente, quero mais uma vez aí render os meus sentimentos à família da Amanda, que teve seu passamento no dia de hoje, na madrugada passou por um problema cardiorrespiratório, vítima, provavelmente, tudo leva a crer, do vírus da gripe A, e eu gostaria de externar, como já externei, estive ali nos atos fúnebres, a família Nogueira, os meus sentimentos, e gostaria, se for possível, senhor presidente, de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento dessa adolescente, cadeirante, especial, e nós precisamos debater algumas questões em torno desse passamento, mas nesse momento eu gostaria de externar meus sentimentos à família lutada, ao Joel, ao senhor Nogueira, toda a família a quem nós gostamos muito e realmente algo lamentável. Registramos o pronunciamento do vereador, lembrando o falecimento dessa jovem maringaense de 15 anos, lamentamos profundamente. E tenho certeza que seja pela comissão, né, que a Câmara já está trabalhando na saúde e até por outras ações da Câmara, nós devemos pensar um pouco e trabalhar no aprofundamento da situação dos nossos serviços de saúde. Convido todos, então, para em pé fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento da jovem Amanda. Dando continuidade, ouviremos o vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, na pessoa do meu amigo gaúcho, quero saudar os comerciantes presentes aqui também da Avenida Brasil, saudar os companheiros de farda, Sargento Valmir, Sargento Makoski e todos aqueles que nos acompanham pela internet, canal 16, o nosso boa tarde, boa noite, força do hábito, né? Eu venho aqui para informar os senhores vereadores que ontem eu e o vereador Luciano Brito estivemos participando de uma prestação de conta do comandante da Polícia Militar, juntamente com diversas outras autoridades responsáveis pela segurança de Maringá. E para nossa surpresa, ou digo, não foi muita surpresa, né, porque nós estamos acompanhando os acontecimentos de Maringá na área de segurança, o que foi nos apresentado lá é lastimável. De nada adianta a Polícia Militar, a Polícia Civil fazer o seu trabalho, tirando de circulação aqueles que atormentam o sossego dos nossos munícipes, se esses não têm como ficar retidos. Nos últimos 30 dias foram feitas mais de 18 prisões em flagrante, e desses
90% está solto. Preso dentro da residência, saindo da empresa, estão todos soltos. E a sua ficha nos diz para alguns lá de 26 anos, desde os 15 anos ele está sendo preso. Então a reincidência é muito grande. Isso demonstra que o Poder Judiciário tem que mudar. Nós temos que buscar uma forma de tirar de circulação esses indivíduos, que não pode nem ser chamado de cidadão, apesar de o ser. E para nossa surpresa ainda maior, nós solicitamos o ano passado, com o apoio dos 15 vereadores, através de uma moção, através do Conselho de Segurança, Poder Judiciário, Poder Executivo, que em Maringá fosse criada uma companhia independente para posteriormente ser transformada num batalhão metropolitano, responsável somente por Maringá. Nós teríamos aí um aumento no efetivo de aproximadamente 500 policiais para Maringá. Resolveríamos a situação. Mas pasmem os senhores pela notícia que nós recebemos ontem. Cruzeiro do Oeste tem o 7º Batalhão da Polícia Militar. A população lá nós somos quase 4 vezes a mais. Umuarama é uma cidade que fica a 35 quilômetros de Cruzeiro, aproximadamente. Lá foi criado um batalhão. Eu não sei para que criar um batalhão ali, onde já tinha um batalhão com uma área menor do que a cidade de Maringá. Terceira maior cidade em arrecadação, mas parece que ninguém olha para Maringá. Então eu proclamo aqui os nossos 4 deputados, para que entre nessa empreitada pela segurança de Maringá. Londrina tem 1 deputado e conseguiu uma companhia e um batalhão, com 1 deputado. A região de Cruzeiro, Umuarama tem, parece-me, 2. Me parece que é 2. Também conseguiram um batalhão. E Maringá nós temos 4. Então acredito que se nós unirmos força, nós podemos fazer com que Maringá também venha a acontecer da instalação, da implantação dessa companhia independente para melhorar consideravelmente a segurança de Maringá e resolver a nossa situação. O que nós não podemos é ficar brincando, porque na área de segurança não existe faz de conta. Porque se fizer de conta que tem segurança, o ladrão não vai fazer de conta e vai te assaltar. Isso, basta nós ligarmos a televisão e nós vamos ver isso todos os dias. Então, que a comunidade maringaense se mobilize juntamente com todos os 3 poderes e que os nossos deputados, inclusive do meu partido, se volte para esta questão da segurança de Maringá. Porque nós temos 4 aqui, fora os federais. Então, acredito que é possível fazer a diferença se unirmos força e ir reivindicar um direito líquido e certo, que é a segurança, que é uma garantia constitucional, e nós precisamos disso. Quanto aos vereadores, eu já tenho a plena convicção e certeza que estamos prontos a unir forças para essa bandeira da segurança, e as outras também. Agora que os nossos deputados, de repente, nós provoquemos através da Câmara, presidente, até uma reunião com os 4, que eu acho que o momento é oportuno, para que nós possamos reivindicar essa solicitação da Companhia de Segurança para Maringá. Muito obrigado. Pois não, vereador Dr. Edson, muito importante. Dr. Edson, hoje estamos com muito doutor aqui. Doutor em Segurança, Tenente Edson Luiz, e vamos trabalhar nesse sentido. Registramos aqui a presença do Ademir, que está ali, é acompanhado do Popular Gaúcho, né? Eles lideram o movimento de comerciantes da Avenida Brasil, né, que todos nós sabemos o problema. O vereador Humberto Henrique apresentou um requerimento na semana passada, nós aprovamos aqui por unanimidade, né, solicitando do Executivo a cópia do projeto total daquela área, né, e assim que nós recebermos, né, Humberto, nós podemos fazer uma discussão aí com os comerciantes, aquilo que a Câmara puder contribuir para chegarmos a um bom termo esse assunto, com certeza a Câmara estará à disposição.
Com a palavra agora o vereador Mário Verri. Senhor presidente, demais vereadores, boa noite à nossa comunidade. Cumprimentar o gaúcho, o Ademir, representando os comerciantes ali da Avenida Brasil. Cumprimentar o doutor Lutero, que já foi aí, mas veio abrilhantar a nossa sessão hoje, trazendo boas informações. Maria Lúcia, o Barba falou para ela que ele vai lá para passear hoje, trouxe aqui na sessão. Ó. Obrigado pela presença, companheiro Barba. Sabe, vereador Tenente Edson, muitas coisas do que acontece na segurança hoje é resultado de algumas irresponsabilidades na nossa cidade. Algum tempo atrás nós chegamos a ver capa de revista dizendo que aqui nós vivíamos uma Dallas, né? Que era a Dallas do Brasil, o lugar mais seguro e melhor para se investir. E daí vieram de tudo aqui, certo? Inclusive os ladrões. Faltou algum apoio da nossa administração e não deixar se instalar tanto penitenciária e mais, porque isso também vem os problemas sociais junto. E nós temos que cuidar disso. Então são irresponsabilidades. Nós temos que dividir isso no problema proporcional dentro do Estado. E daí, como existe um CONSEG muito organizado, pessoas que gostam da cidade, que muitas vezes, gaúcho, pegaram dinheiro e compraram lá o combustível para os carros da polícia rodar, porque não tinha, então Maringá se vira. E daí não manda policiamento, não manda guarda, não se forma e não se abre mais um comando aqui que nós precisamos tanto. Mas aqui, eu só completando, eu vim aqui para falar de outros assuntos. Nós estamos hoje no dia 11 de fevereiro e ontem o Partido dos Trabalhadores fez 34 anos e há 12 administrando o Brasil, um país que tem 514 e nesses últimos 12 o Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de fazer essa mudança que o país precisa e está vendo aí, onde a população tem toda a condição de viver melhor. E isso, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte há 30 anos desse partido. Eu faço 48 anos esse ano e quando eu fiz 18 anos eu me filiei, quando nós formamos o partido em Maringá e tenho uma satisfação muito grande de ser o presidente do partido no município também, que está representando assim junto com o vereador Humberto Henrique, o vereador Carlos Emar, Mariucci, como vereadores nessa casa. Mas o assunto que me traz mesmo é a Avenida Brasil. Gaúcho, Ademir, nosso companheiro que está aqui, e outras pessoas que têm acompanhado aquilo ali, nós votamos um requerimento do vereador Humberto Henrique pedindo todos os tipos de informação. Mas, na verdade, faz tanto tempo que a gente está ouvindo falar disso. Na última campanha, quando ia começar a campanha, o prefeito falou assim, ó, vamos parar com isso aqui que eu vou perder voto. Então não vamos fazer. E ele usou mais uma vez. Tá? Nós temos uma autorização que foi feita por essa casa para que ele pudesse fazer um financiamento ouvindo o dinheiro do BID, que é muito dinheiro. Daí a gente vê a obra ali e fala, parece que para que precisa de dinheiro, né, vereador Bravin? Porque é uma obra aparentemente simples, só tiramos a escama. E estão fazendo meio-fio de novo e está lá torcendo para não chover. Porque se chover, vai acontecer o que aconteceu ali do lado do Cesumar. Tá? Agora, nós precisamos muito mais do que as informações que o vereador Humberto colocou e os 15 vereadores apoiaram e assinaram. Nós queremos saber que dia começa e que dia termina. Porque, vereador Carlos Mariucci, fizeram lá, tiraram e está parado. E o comércio de Maringá que vai sofrer, vereadora Márcia. Tá? Não dá. Nós já temos ali, desde dezembro, muitas lojas fechadas. Muitas. Porque o aluguel é caro, as pessoas não conseguem. Os shoppings já vem tirando cada dia o freguês dali da Avenida Brasil. Os bairros de Maringá fizeram grandes potências no comércio. E daí? E esse pessoal que está aí há 60 anos, segurando a loja, fazendo... Nós temos ali, você passa na Brasil, tem aqueles turquinhos sentados lá, que ele fica sentado na cadeira esperando o cliente, né, chegar. Sem contar os turcos mais fortes, como o Ali, que fica ali o dia inteiro trabalhando dentro da loja. Tá? E nós temos que também dar oportunidade para essas pessoas, gente. Eu estava conversando com alguns empresários ali, que tem 100 funcionários, que já está pensando em mandar embora, vereadora. Por quê? Porque caiu a venda. E cair a venda pode ser pelo fato
senhor presidente, eu vou concluir já. Pelo fato de não ter o estacionamento, mas o que nós criamos para melhorar o estacionamento? Os vereadores que estão aqui há mais tempo, talvez o vereador Chico era da época, mas o Bravinha, a Márcia, vereador Márcio, o doutor Manuel, vereador Humberto, se lembra de uma lei do vereador Mário Sokawa, dando incentivo fiscal para que seja instalado estacionamentos na nossa cidade. Para que aquela pessoa que tem um imóvel, que ele faça um prédio, ou que ele possa usar o fundo dele, para que ele use como estacionamento, porque se você for ver quanto custa pagar a Zona Verde e pagar também o Flanelinha, fica mais barato pagar 5 a hora. E criar alternativa para isso. Ou criar até cultura para isso, que nós não temos a cultura em Maringá, porque nós ainda vivemos como uma cidade pequena, onde você fica dando 3 voltas no quadro para parar em frente à loja que você quer ir. Não dá mais, vereador Edilson. Tá? É claro que nós temos que resolver o problema de estacionamento no Maringá inteiro, que inclusive lá no seu bairro nós não conseguimos resolver até hoje, na Avenida das Palmeiras ali. E é isso, e nós estamos trabalhando. Olha, nós queremos informação. Por que não foi chamado os comerciantes para discutir? Por que não ouviram quem mais conhece aquela região? Porque muitas vezes, quando a gente vai pegar assim, fazer uma informação, olha, o que você acha do transporte? Daí você pega e faz uma pesquisa de toda a população de Maringá. Ora, nem 20% da população de Maringá usa o transporte. Você tem que ouvir quem usa. Eu vou concluir, senhor presidente. Então, é que eu li assim, Vossa Excelência olhando para mim e falei, vai, vereador. Então, nós temos que cuidar de quem cuida da gente. Nós temos que cuidar de quem paga imposto, quem dá emprego, quem gosta da nossa cidade, que tem aquele orgulho de falar, eu tenho um comércio ali na Avenida Brasil, e estou ali há 40, 25, 28, sofrendo e dando emprego. Vamos ouvir quem realmente conhece daquilo ali. Aí sim, se errar, errou todo mundo junto. Agora, errar e ficar o pepino para quem não foi ouvido, e o prefeito passa, o comerciante está ali ainda sofrendo. Obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Luiz Pereira. Mas sim, isso aqui é a volta? Senhor presidente, nobres pares, amigos que nos prestigiam nesse momento, saudar também o companheiro Carlos Eduardo, secretário do PPS, saudar também José Pedro Sancho Lavalhos, popular gaúcho, amigo de longa data, o Ademir, representando nesse momento os comerciantes da Avenida Brasil. Saudar também todos os servidores da casa. Venho aqui falar sobre a transformação da Avenida Brasil. Dizer a todos que nós, vereadores, não fomos consultados e não conhecemos esse projeto gaúcho. Nunca os gestores, a administração nos procuraram. Questiono, assim como Mário Verri, por que os gestores do município de Maringá não ouviram os comerciantes da Avenida Brasil? Os comerciantes da Avenida Brasil são aqueles que vivem a Avenida Brasil, que sabe o que é necessário, o que é importante para aquela região, para aquela avenida que é a tradicional em Maringá. Eu partilhava agora há pouco com o gaúcho, que tem 20 anos, né, gaúcho, na Avenida Brasil, e ele falava para mim, de 82 funcionários, 16 ele irá mandar embora, e nesse primeiro momento pode acontecer de mais demissões. Então são pais de famílias que podem perder o emprego naquela localidade por causa dessa transformação. Mas com certeza, amigo Barba, ainda há tempo. Queremos que o prefeito ouça os comerciantes da Avenida Brasil. Eu repito, senhor prefeito, ouça os comerciantes da Avenida Brasil. Com a palavra, o vereador Carlos Mariucci.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet e pela TV. A partir de quinta-feira, dia 13, entra em vigor a lei aprovada nesta casa por nós, vereadores, que proíbe a dupla função dos motoristas de ônibus do transporte coletivo urbano de Maringá. Depois de muita luta, os motoristas não poderão mais fazer cobrança. A lei foi promulgada pela Câmara e publicada no Diário Oficial no dia 16 de agosto de 2013. Então, a partir do dia 13, nós vamos acompanhar de perto se a lei será cumprida ou não. Caso os motoristas continuem cobrando e dirigindo ao mesmo tempo, vamos fazer uma denúncia contra o município por improbidade administrativa. Nós sabemos que o município já apresentou um ADIM, mas já constatamos que não é para essa lei. Então, na verdade, mesmo que fosse, a lei ainda estaria em andamento. Como foi acordado em reunião com o Ministério Público de Trabalho, quando estávamos produzindo o texto final da lei, o fim da dupla função exige, por outro lado, que a empresa concessionária e a prefeitura implemente uma rede de vendas de cartões e recargas capaz de atender a demanda dos usuários, e isso não está acontecendo. Então, já deixo aqui o convite a todos os vereadores e as vereadoras, porque quinta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, que os senhores e senhoras possam nos acompanhar. Nós vamos fazer uma visita ao terminal urbano, juntamente com todos os membros dos sindicatos dos motoristas, para verificar o cumprimento desta lei ou não. E ainda sobre o transporte coletivo, gostaria de registrar o desrespeito com os usuários do transporte. Nós constatamos ontem à tarde e fotografamos, né, uma família debaixo de um sol escaldante, com um calor de mais de 40 graus, esperando o ônibus, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós pedimos e que a CPI determinou não foi ainda cumprido. Então, muitos pontos de ônibus sem a devida cobertura e devido conforto para os usuários. Eu gostaria, aqui também, o vereador Luciano Brito lembrou da Amanda Larissa de Nogueira, que morreu ontem, no começo da noite, por negligência, por falta de atendimento. O vereador Tenente Edson citou aqui que a segurança pública não pode ser uma segurança de faz de conta. Eu digo que a saúde pública não pode ser saúde de faz de conta. Se a segurança traz os riscos para, né, se a falta de segurança traz, né, a instabilidade, a insegurança para as pessoas, a falta de saúde ou a falta de gerenciamento, de falta de uma gestão bem aplicada na saúde, tem o risco da vida. O Dr. Saboia, a Carmen, que é da saúde, o Dr. Manuel Sobrinho sabe muito bem disso. Nós, acredito, senhor presidente, eu já protocolei e já peço a assinatura de todos e todas os vereadores que concordam com a CPI. Nós, Tenente Edson, vamos respeitar a comissão da saúde, que está aí nos seus finalmente. Espero que realmente nesse mês termine, mas eu acho que já vamos protocolar, colher as assinaturas e só esperar para a instalação da CPI da saúde, tratando não só da gestão financeira da saúde, mas também do atendimento, a fila de espera. Isso não dá mais para esperar. Nós, desde o ano passado, não só eu, vários outros vereadores, o senhor Tenente Edson, o senhor presidente Ulisses Maia tem falado, vereador Mário Verri tem exaustivamente
Senhor presidente. Então, a saúde pública não pode ser um faz de conta. Aliás, doutor Manuel, a cidade não pode ser uma administração de faz de conta. Nós vemos aí a questão da Avenida Brasil, falta de planejamento. Nós vimos o ano passado um projeto apresentado, no final do ano um outro projeto, a execução agora a gente já vê diferente. Quer dizer, nós todos temos a defesa, nós sabemos a necessidade da transformação e da atualização de uma cidade moderna e com transporte público e com as canaletas que é de grande importância, mas não da maneira como está, sem planejamento nenhum. E na mesma, retoma a saúde. Então, desde já, a CPI para nós tratarmos, são 32%, fala com com o peito erguido, senhor secretário, 32% do orçamento de Maringá vai para a saúde pública, mais do que determina a lei, e nós não conseguimos enxergar a execução e o trabalho. Alguma coisa está errado. E eu aí, diante disso, acredito que a gestão... Olha, nós temos fora isso, senhor presidente, para concluir realmente, aqui na lei orgânica do município de Maringá, determina que no artigo 48, a Prefeitura Municipal e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, e nós, vereadores interessados, com o requerimento já feito lá em 6 de setembro de 2013, e não foi respondido sobre a questão da saúde, sobre a questão ali das crianças no atendimento à oncologia. Então, o que está faltando nessa cidade? É gestor? O que está faltando? É planejamento? É atenção especial? Ou é a prioridade com o cidadão maringaense? Muito obrigado. Próximo vereador Jones Dark. Enquanto o vereador segue para a tribuna, atendendo a solicitação do Vilmar, ele pediu para que a gente registrasse aqui uma pesquisa que saiu no dia 6 de fevereiro no Diário, sobre as mudanças na Avenida Brasil. Você aprova as mudanças que estão sendo feitas no trânsito? 87,8% responderam não, 12,2% responderam sim. Fica feito o registro da informação que o Gaúcho trouxe para nós. Com a palavra, Jones Dark. Senhor presidente Ulisses Maia, vou falar daqui mesmo, daqui de baixo. A função do vereador é fiscalizar e legislar. Tem hora que eu, vereador Negrão Sorriso, às vezes eu penso, às vezes eu acho, que o prefeito Pupim acha que é o rei da cocada preta. Por quê? A função do prefeito é conversar com o povo para ver realmente o que o povo pensa daquilo que ele quer fazer. E na Avenida Brasil, simplesmente meteu o tratorzão para riba e só viu poeira levantando para cima. Tem outra coisa que eu gostaria de falar também. Até consultei os vereadores, conversei com o Marius, conversei com o vereador Bravin, né? Até falar do prefeito que era uma letra que chamava P, tá? Mas, resumindo, não vou falar essa palavra aqui, mas essa viagem também, que ele vai viajar aí para o Chile, né? Olha, viajou para os Estados Unidos, viajou para o Japão, e eu não vi nada até agora. Eu não vi nada, não me mostrou nada. E agora vai para o Chile. Vai viajar ou vai passear? Então é o seguinte, eu não vou usar a tribuna hoje não. Agora semana que vem eu vou usar aquela tribuna ali e a giripoca vai piar, hein? E eu vou contar com o apoio dos vereadores realmente para honrar os votos deles, tá? Vai cair aquele negócio dos médicos lá, porque todos os trabalhadores batem cartão. Ah, os médicos vão ter que bater cartão e vai ter que firmar a cara dele também. Bater cartão com o dedo aqui na mão, tá? E agora é o seguinte, a semana que vem eu vou falar no microfone ali, entendeu? Então os vereadores, vão contar com o apoio dos vereadores que foi eleito pelo povo, e nós aqui recebemos o salário do povo de Maringá. É o povo de Maringá que são nossos patrões e que paga nós. E nós temos que honrar o voto e honrar o trabalho que nós fazemos aqui. Nós somos representantes do povo. Presidente, eu ia falar outras coisas mais, mas como conversei com o Bravio, o Marius aqui, a giripoca é piar hoje. Mas deixa para a semana que vem. Obrigado. Com a palavra, o vereador Humberto Henrique.
senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar todo o público presente, os sargentos do tiro de guerra, o Valmir e o Macoski, cumprimentar a nossa companheira Maria Lúcia, esposa do Barba, seja bem-vinda. Também o Gaúcho e o Ademir, que estão aí representando os comerciantes. Eu estive participando na segunda-feira passada, que eles fizeram um movimento lá no Brasil, estive acompanhando. Depois teve uma reunião lá no Maringá Velho. Na quinta noite também participei com alguns comerciantes. E no sábado teve uma outra reunião também, que eu também acabei participando. O meu mandato, no dia 31 de janeiro, foi feito um ofício para o prefeito pedindo que paralisasse as obras, para que ele pudesse respeitar aquilo que está no plano diretor. E o plano diretor é muito claro: qualquer obra de significativo impacto urbanístico ou de relevante interesse público tem que ser precedido de uma audiência pública. Então ninguém, Gaúcho, está contra que se faça mudanças que vão melhorar a mobilidade urbana da cidade de Maringá. Mas o que as pessoas têm o direito é de conhecer pelo menos o projeto. E a gente sabe que nem projeto tem. Tem um traçado e a cada dia eles acabam mudando, né, o que vai ser feito nessa Avenida Brasil. Então, pelo plano diretor e pela lei também de 2012, ela é muito clara, a lei complementar 934, e diz que tem que fazer o projeto detalhado e com 30 dias convocar a audiência pública e deixar esse projeto à disposição da sociedade, de todos os interessados, para que possam debater esse projeto e no dia da audiência pública tentar construir um projeto que seja de consenso, né, que geralmente é difícil chegar, mas que seja um projeto que possa atender os anseios da cidade, da população de Maringá, para melhorar a mobilidade, mas também que não prejudique, né, os comerciantes que estão ali na Avenida Brasil. No princípio nós entendíamos que esse projeto seria, quando foi tirar as espinhas de peixe, era para diminuir o canteiro, e hoje que a gente vê que os canteiros foram alargados, quer dizer, diminuíram-se as pistas. Existe a Avenida Horácio Racanello, que nós entendemos que ela é perfeitamente viável, que o corredor de ônibus pode ser implantado ali, é necessário que tenha esse corredor exclusivo e não precisa necessariamente ser na Avenida Brasil. Ela pode ficar exclusivamente para isso, inclusive ela pode dividir o espaço com uma ciclovia, que é perfeitamente viável também. Então tudo isso são ideias, né, que as pessoas têm, mas que faltou o debate, né, faltou a oportunidade do debate. Quer dizer, a administração acabou não dando essa possibilidade. Fiz também uma representação já no Ministério Público, né, para que cobre do município o cumprimento da lei, que é a execução, né, a elaboração da audiência pública. Fiz também uma denúncia tanto no CREA como no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, solicitando a ART e a ERT, quer dizer, se tem projeto, tem que ter essas anotações de responsabilidade técnica. E aí, até agora, não recebi nenhuma resposta, apenas da Prefeitura, que me respondeu dizendo que não pode, esse assunto não precisa ser feita uma audiência pública. Colocaram uma resposta citando parcelamento do solo, outras coisas, sistema viário, que não tem nada a ver, diretriz viária. Nós estamos discutindo um projeto de impacto urbanístico na cidade, de relevante interesse público, que vai afetar a vida das pessoas, não só dos comerciantes, mas dos empregados desses comerciantes, né, de toda a cidade maringaense, né, e eles acabam não tendo a responsabilidade, mesmo que não tivesse o plano exigido isso, vereadora Márcia, no plano diretor, essa exigência, né, se há um governo que preza pela democracia, que preza pelo bem-estar da população, ele mesmo teria, né, o bom senso de convocar uma audiência pública, de discutir isso antes de fazer qualquer outra ação, qualquer intervenção que pudesse acontecer. E uma outra crítica que se faz é que eles começaram em janeiro, vereador Ulisses, quando nós estávamos de recesso, né, alguns vereadores aqui, mas outros viajando, Ministério Público de recesso e a Justiça de recesso. Quer dizer, para não dar tempo de ninguém entrar com nenhum embargo, com nada na Justiça. Mas agora nós estamos bem envolvidos nisso, o presidente já se colocou à disposição, né, e fiquei sabendo que foi feito nessa reunião de sábado, que havia uma comissão de empresários, de comerciantes, juntamente com representantes do Civamar e da SIM, se reuniram, que o prefeito vai ouvi-los na quinta-feira às 10h30.
Só para concluir, senhor presidente. Vamos aguardar que o prefeito possa, né, se sensibilizar, parar as obras e fazer o que manda a lei, que é detalhar o projeto, convocar uma audiência pública e fazer o debate. Porque a cidade de Maringá não pode ser pensada pontualmente. Nós temos que pensar a cidade no todo. Ela tem que ser planejada globalmente. Nós temos que pensar ela... não adianta a gente só acabar com os estacionamentos, mas a gente não ter um sistema de transporte coletivo que funcione. Quer dizer, então você tem que criar os corredores, as vias preferenciais, mas os terminais regionais, né, tem que ter os investimentos, nem que for privado nessas áreas de estacionamento, como o vereador Mário Verri disse. Quer dizer, tem todo umas intervenções e um investimento de infraestrutura antes de qualquer situação que eles estão fazendo agora. Quer dizer, tem que se planejar a cidade, não dá para admitir que se administra a cidade dessa maneira. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o último vereador inscrito, o vereador Chico Caiana. Senhor presidente, vou declinar da minha palavra. Muito obrigado, senhor vereador. Abrimos então, nesse momento, o período da ordem do dia. Solicito ao vereador Tenente Edson a leitura do primeiro item. Projeto de lei número 12.977/2014, de autoria do Poder Executivo, acrescentando entidade no anexo 1º da Lei 8.548, de 22 de setembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação ou outros instrumentos congêneres com as entidades privadas sem fins econômicos. Em discussão, o item primeiro. Não há oradores, senhor presidente. Em votação. (14 votos, senhor presidente). Aprovado em segunda votação o projeto de lei 12.977/2014. Tem a palavra pela ordem o vereador Jones Dark. Deixar bem claro aqui que eu comentei aí do jeito que eu falei assim, até parece que Maringá não tem bons médicos. Maringá realmente é a capital dos bons médicos. Inclusive, o vereador Dr. Saboia, o vereador Dr. Emanuel são bons médicos e eles são favoráveis que nos órgãos públicos municipal tenha lá, eles bater o dedo. Só isso. Item segundo. Projeto de lei número 12.839/2013, de autoria do vereador Luciano Brito, dispondo sobre a disponibilização de espaços e equipamentos públicos para a prática de atividades físicas, desportivas, de lazer e recreação no período noturno pela comunidade em geral. Em segunda discussão, item segundo. Não há oradores. Em votação. (14 votos, presidente). Em votação, aprovado em segunda votação o projeto de lei 12.839/2013, de autoria do vereador Jones Dark. Aliás, do vereador Luciano Brito, que o vereador Jones Dark solicitou a palavra, tem então ela pela ordem. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses Maia Jesus Coticifas, gostaria de pedir a votação em blocos por se tratar de requerimentos dispensando a leitura do 3 ao 11. Vamos votar, se o nobre vereador concordar, votamos o requerimento de Vossa Excelência hoje para votação em bloco, mas mantendo a leitura, porque são poucos requerimentos. Se o senhor concordar? Mantendo a leitura. Pois não. Então, é em votação o requerimento do vereador Jones Dark para votação em bloco. Broca é o zebrão. (14 votos, senhor presidente). Aprovado o requerimento do vereador Jones Dark. Solicito ao vereador Tenente Edson que efetue a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 5.579/2013, de autoria do vereador Belino Bravin, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se o Executivo Municipal celebrou convênio com o Governo do Estado para a implantação de um campo de futebol suíço, dotado de alambrado e vestiário masculino e feminino, no Jardim Atlanta, de acordo com a autorização contida na Lei 7.347 de 2006. E, em caso negativo, decline os motivos, bem como se há previsão para o cumprimento da referida lei. Requerimento número 6.341, de 2013, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a realização de campanha de conscientização sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes nos estabelecimentos da rede municipal de ensino. E, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 6.342, de 2013, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a Lei 9.336, de 2012, que dispõe sobre a criação do programa Aluno Consciente no município de Maringá, está sendo cumprida. Em caso negativo, decline os motivos e se há previsão para a execução da referida lei. Requerimento número 6.473, 2013, de autoria da vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a revitalização da iluminação pública e da jardinagem da Praça Raposo Tavares no centro. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 6.577, de 2013, de autoria da vereadora Carmen Inocente, solicitando ao prefeito municipal que informe ou envie a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, relativamente ao atendimento realizado através do programa Saúde da Família, o quanto segue. Primeiro, qual é o número de pacientes acamados atendidos pela equipe de saúde da família? Segundo, quais as unidades básicas de saúde responsáveis por esses pacientes? Terceiro, relação com o número de cadastro, morbidade e grau de dependência de cada paciente por unidade básica de saúde. Requerimento 6.704, de 2013, de autoria do vereador Luiz Pereira, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a implantação de pista de caminhada na Praça Pioneiro Galileu Rigolin, localizada na Avenida Franklin Delano Roosevelt, e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 6.705, 2013, de autoria do vereador Luiz Pereira, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há previsão para a construção de piscinas, ginásios de esportes, bibliotecas e salas de música nos centros de convivência do idoso existente no município. E, em caso positivo, declina a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 6.797, de autoria do vereador Carlos Mariucci, solicitando ao prefeito municipal que envie a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, cópia da gravação em vídeo na íntegra da conferência pública para propor supressão de diretrizes viárias no município de Maringá, realizada no dia 28 de novembro do corrente ano, no auditório L. Moreira. Requerimento número 361, de 2014, de autoria do vereador Luciano Brito, solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se a administração municipal instituiu o programa Escola Sem Drogas, conforme a autorização contida na Lei 4.758 de 1999. Em caso positivo, decline quais são os meios utilizados e como que periodicidade
o Conselho Municipal de Entorpecentes de Maringá, COMEN, proporciona capacitação aos agentes dos grupos antidrogas, GADs. Em discussão, os requerimentos. Vereador Carlos Emar Mariucci. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Mariucci. A nobre vereadora fala até com... porque realmente acaba ficando chato a gente falar tantas vezes, mas às vezes é necessário. O senhor tem direito, Excelência, de falar quantas vezes quiser. Eu pedi a palavra não só para colocar aqui a relevância do requerimento da qual eu fiz, pedindo aqui a cópia do vídeo, mas também para lembrar novamente, vou ser repetitivo, mas aqui no artigo 48 da Lei Orgânica do município de Maringá, prevê, aqui ó, agora eu vou ler com mais, a Prefeitura Municipal e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões e ainda informações dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar, omitir, retardar ou prestar declarações falsas na sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juiz. Aqui do inciso 1º, são considerados públicos os documentos produzidos no exercício das respectivas funções em razões delas, pelos titulares dos cargos dos poderes legislativo e executivo. Por que eu estou fazendo essa leitura e cobrando? Porque tem vários requerimentos meus e de outros colegas vereadores e vereadoras que não estão sendo respondidos no prazo. Eu tenho aqui em mãos um requerimento de 8 de setembro, foi aprovado aqui por todos os vereadores em 8 de setembro e eu não tive a resposta ainda. Cobrei hoje do servidor nosso da casa, não chegou. E vários outros. Então, eu faço aqui o relato, mas também eu até, a título de informação, eu cobro aqui do senhor presidente, da mesa diretora e de todos os que possam dar essa resposta, que atitude podemos fazer em casos como esse? Né? Porque não está correspondendo com o que está na lei. E fora isso também, senhor presidente, aproveito esse momento para dizer, os projetos, aquilo que nós tínhamos conversado o ano passado, de peneirar os projetos de importância para a comunidade, aqueles que não têm importância, ver o que fazer com eles, e aquele de relevância, cobrar, e que não estão sendo cumpridos pelo município, pelo executivo, o que fazer, como fazer. É isso, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Um detalhe, eu, por uma conversa que tive com o nobre vereador Jones Dark, sobre um livrinho do Pinóquio, boa recomendação, senhor vereador, vou ler e depois nós conversamos sobre ele. Muito obrigado. Importante a manifestação do vereador Mariucci no que diz respeito a prazo para as respostas, né? A Câmara se esforçou muito o ano passado, criamos uma divisão própria para isso, porque a essência do Poder Legislativo é a propositura de leis e requerimentos, e se isso não for nem executado nem respondido, o Poder Legislativo perde totalmente a essência. Então nós criamos a divisão, funcionou muito bem, e eu estou sabendo agora, vereador, do atraso nessa resposta, com certeza amanhã nós cobraremos. E se tiver ainda mais algum requerimento sem resposta, porque o monitoramento está sendo permanente da divisão, então para saber por que isso não ocorreu. Agora, juridicamente falando, qualquer atraso, qualquer ato que não obedece à lei orgânica é passível de ação civil pública. É encerrada a discussão da matéria, estão em discussão os requerimentos. Votação os requerimentos, votação em bloco. Vou votar aí. (15 votos favoráveis, Excelência. Declaro aprovados os requerimentos. Encerramos a pauta da ordem do dia, agradecemos todos que compareceram
em plenário para acompanhar os nossos trabalhos ou que assistiram pela TV Câmara, pela internet. Desejando uma boa noite a todos, declaro encerrada a sessão.